O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Surgiu um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Este foi o testemunho de João. Quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Messias. Eles perguntaram: quem és então? És tu Elias? João respondeu: não sou. Eles perguntaram: és o profeta? Ele respondeu: não. Perguntaram então: quem és afinal? Temos de levar uma resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? João declarou: eu sou a voz que grita no deserto: aplanai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: por que então andas batizando se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós celebramos hoje o terceiro domingo do tempo do Advento. Esse domingo ele é chamado de Domingo Gaudete. Gaudete quer dizer alegria. Alegria daquele que vem, da vinda do Senhor. Por isso hoje o padre e as meninas, os paramentos do altar são rosa. Rosa quer dizer o roxo que foi lavado, que foi alvejado e já está querendo virar branco. Então, a alegria da festa que se aproxima. Acendi errado aqui a vela, mas hoje é a vela rosa, né? Fico nervoso também, né? Entendeu, né? Essa daqui que tem que acender, é dos meninos. Sumiu todo mundo. Os acólitos, tudo trancado aqui dentro da sacristia, é sempre assim. Eles, para mudar aqui, mas vamos lá. Domingo Gaudete, domingo da alegria. Alegria que nós temos que aprender, diante de uma escola muito específica, aprender a encontrar no coração de Deus. O homem que tem que aprender todos os dias: não existe felicidade longe de Deus, não existe felicidade fora de Deus, não existe. A felicidade, ela está escondida no coração de Deus, e o homem vai ter que buscar com todas as forças do seu coração encontrar esta felicidade. Ou ele encontra a felicidade no coração de Deus, ou ele jamais será feliz. Não existe. E a liturgia de hoje, ela é bastante bonita, porque ela traz primeiro o profeta Isaías, falando um texto que o próprio Deus vai falar depois lá na sinagoga de Nazaré. Um texto bastante conhecido, está lá no Evangelho de São Lucas. O profeta Isaías diz:
O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu, enviou para dar boa nova aos pobres, para curar as feridas da alma, pregar a redenção para os cativos e a liberdade para aqueles que estão presos. É a mesma frase que Jesus vai dizer a primeira vez que Ele entra na sinagoga de Nazaré, pega o livro do profeta Isaías e lê exatamente esta frase. É engraçado que o profeta, quase 8 séculos antes de Jesus, fala exatamente as palavras que Jesus pronunciaria. Alegria de um Deus que foi ao longo dos séculos, ao longo dos tempos, preparando o coração desses homens para se encontrar mais uma vez com Ele, novamente ou definitivamente com Ele. Na verdade, nesse domingo, a gente precisa refletir a respeito de 2 pontos específicos. O primeiro ponto é a alegria dos homens, aonde os homens encontram a sua felicidade, a sua alegria. E o segundo ponto, que é um tema feio, até estranho de se dizer, mas a vingança de Deus. A alegria dos homens e a vingança de Deus. Como é que Deus se vinga? E como é que os homens se alegram? Aqui na segunda leitura da carta de São Paulo aos Tessalonicenses, ele diz assim: que o próprio Deus da paz vos santifique totalmente, e que tudo aquilo que sois, espírito, alma, corpo, seja conservado sem mancha. E esta é a alegria de Deus que Ele inspira para que a gente encontre essa alegria de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração, amar a Deus. Então, os homens, como eles são compostos dessas realidades, alma, espírito e corpo, essa definição grega que aparece aqui na carta aos Tessalonicenses, como ele é composto dessas realidades, mas ele só tem mais contato com o corpo, é o que nós vivemos agora, os sentidos, o prazer, tudo isso que acontece conosco. Por causa disso, os homens buscam sempre a alegria nas coisas palpáveis, nas coisas reais. Então a alegria, para nós, para a maioria de nós, ou para quase todos os seres humanos, elas são buscadas em várias fontes. Busca alegria na realização pessoal, gente que quer fazer a faculdade dos sonhos, o trabalho dos sonhos, gente que quer ter um amor verdadeiro, encontrar a grande paixão da sua vida, gente que quer se satisfazer através da comida, do exagero da comida, a alegria da bebida, a alegria do sexo, a alegria do prazer, a alegria das coisas que caducam. Buscam esta alegria e por causa disso, e por causa desse compensar os seus sentidos, que não dá certo, porque tudo isso é caduco, eles vão se tornando cada vez piores e vão se tornando maus e começam a fazer atrocidades. É só a gente ler a história da humanidade e a gente vai vendo isso. Pessoas que fazem guerras por causa de dinheiro, de petróleo, de terra, de não sei o que. Gente que mata as crianças, gente que mata os idosos, que fazem a eutanásia, que fazem o aborto, que fazem não sei o que. Gente que se mutila, que arranca pedaços de si mesmo, que não sei o que. Uma série de coisas. Gente malvada, gente ambiciosa, gente mentirosa. E todos esses sentimentos eles vão sendo criados justamente porque a pessoa queria se realizar num lugar que ela jamais vai se realizar. Ela buscou a felicidade longe de Deus. Não encontrou em Deus a felicidade. Ela não estava pensando em Deus, e justamente por isso. Porque a gente sabe muito bem que quando as pessoas elas encontram a sua felicidade em Deus, elas se esquecem de si mesmas. Elas vivem para o outro, elas fazem caridade, elas são caridosas, elas são amorosas, elas são solícitas, elas são disponíveis, elas não enchem a paciência de ninguém, elas cuidam da vida delas, não ficam cuidando da vida dos outros, quando elas encontram a felicidade delas em Deus. Os homens buscam a felicidade no mundo e nunca vão encontrar.
E cada vez que procurarem, cada vez que furarem, que buscarem, que se aprofundarem nesta felicidade, mais infelizes serão. A felicidade dos homens. Mas a vingança de Deus. Como é que Deus se vinga de toda essa história? É assustador a forma como Deus se vinga. Ele se vinga, primeiro, se encarnando no meio de nós. Ele veio morar no meio de nós. Ele se vinga curando os aleijados. Ele se vinga dando a vista aos cegos. Ele se vinga libertando os prisioneiros. Ele se vinga amando. Ele se vinga se autodestruindo na cruz. E esta é um absurdo. É aquilo que a gente repete assim de forma boba, né? Mas o mal se paga com o bem. E todo o mal que ele recebeu, que Deus recebeu desde o princípio, desde o pecado de Adão, ele pagou com o bem, sempre. E para isso, ele fez sacrifícios horrendos. Ele deixou durante toda a história da humanidade quantos justos morrerem por causa de um bando de injustos. Leia a história do Holocausto e veja quantos judeus morreram, foram mortos pelos nazistas. E outras várias histórias, não precisa nem falar isso, né? Mas vejam quanto mal a humanidade fez para ela mesma, e Deus sempre dá um jeito de renovar as coisas, sempre dá um jeito de curar as coisas, de curar a ferida do coração humano. E o apelo de Deus é justamente este: você me fere e eu te amo. Você corre de mim e eu corro atrás de você. Você me despreza e eu te exalto. Você não se importa comigo e eu derramo todo o meu sangue por você. A vingança de Deus está no amor. E um amor absurdo, porque Ele ama alguém que não valia a pena ser amado. Se Deus quisesse mesmo se vingar da humanidade, Ele simplesmente estalava o dedo, acabava com todo mundo, matava todo mundo e dizia: vou começar tudo de novo. Vou criar outro planeta Terra, outro Adão e Eva, e vou fazer eles fazerem o que eu quero, do jeitinho que eu quero, e o mundo vai ser tudo lindo, vai ser tudo maravilhoso. Mas Ele não fez isso. Ele decidiu consertar. É um Deus que tem um amor assim absurdo. Tudo errado, Ele começa de novo. A humanidade vira um troço, depois Ele vai lá e tenta consertar, e volta e ama. E nos últimos tempos, na sua misericórdia, na sua bondade, Ele tem sido exagerado. Hoje, dia 12 de dezembro, nós celebramos Nossa Senhora de Guadalupe, né? A Virgem Guadalupana, a Virgem do México, que em 1531 apareceu e possibilitou a evangelização das Américas. Na sua ânsia de amar e na sua ânsia de perdoar os homens, Ele envia a Virgem Maria, Ele envia os anjos, Ele envia situações, Ele dá sinais, Ele faz milagres eucarísticos, Ele faz uma série de coisas. O dia 8 de dezembro agora, o Papa decretou São José como o ano de São José, do dia 8 de dezembro agora até o dia 8 de dezembro do próximo ano. E Ele vai moldando e vai dizendo, é como se Deus estivesse implorando para a gente de uma forma até exagerada: não busque alegria em outro lugar, eu estou aqui, venha para mim, eu sou a alegria do seu coração, não se destrua, eu tenho a vida para você. Agora, meus caros irmãos, vamos só pedir a Deus, só todos os dias pedir: Senhor, não desista, não canse, continue amando, que Ele seja sempre favorável, sempre amante, porque é o amor de Deus o único lugar no qual nós podemos de fato encontrar a alegria. Essa celebração de hoje, vamos até consertar esse negócio aqui, essa celebração de hoje, ela vem justamente para dizer isso, né? Alegre-se em Deus. É a fonte, é o único lugar que nós podemos de fato sermos alegres. E implorar humildemente: Senhor, não desista de nos amar, por mais que você pareça um bobo
amando gente que não merece.